orientação do Zoé. Por quê? Ele me dizia o seguinte, eu falei assim, olha, tá aqui essa chave, tá aqui essas coisas, tá aquela da mesa do escritório dele, de uma empresa de investimento na qual ele trabalhava. Eu falei assim, ó, você pode até ficar com vocês, ou isso aqui você entrega pra minha namorada, porque não parece que eles trabalhavam juntos. E aí ele pediu que eu ligasse, dizendo, olha, eu estou pegando uma rota que eu vou, a minha ideia é atravessar para pegar para Bolívia. Ele queria sair do país, na verdade. Então ele estava sendo perseguido mesmo. Professor, só para localizar, nós temos aqui em São João do Sabugi uma presença de dois irmãos de Zoé Lucas de Brito. O nome de vocês é Júlio e João Batista. Júlio e João Batista. Maria do Céu e Maria Vanúzia. O pessoal da UFRN. Não, São professores da rede particular, Colégio de Acesso. Eu queria conversar com um companheiro, você diz seu nome, Beto Fogo. Edgar Cid Medeiros, natural daqui de São João do Sabugi, e que passei a maior parte da minha vida lá em São Paulo, aonde convivi muito com os meus primos, no caso, o Zoé, que eu chamo Zoezinho. E você morava em São Paulo? Morei 55 anos. E como é que você morando em São Paulo, como é que você tem esse contato com o Zoé? Localiza pra gente. Bom, local. Porque nunca nos afastamos. Eu sempre, todos os anos, vinha à festa de São João, acompanhei o crescimento deles em vários anos, né, padre? E a nossa amizade foi sempre muito próxima. Então, posso contar já está a introdução, está feita? Então, vai lá. Quando Zoezinho saiu do Recife, ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, numa... 1973. Deve ter sido em 71 ou 72, em 73 ele já foi assassinado. Isso era em Recife 70. Então, foi para o Rio. Lá ele foi trabalhar numa distribuidora de investimento do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Ele tinha um cargo mais ou menos bom na DENASA. Aí foi o tempo que começou a aparecer muita concorrência, aí ele foi transferido para São Paulo, trabalhando na mesma DENASA com o cargo de coordenador, mas sem aumento de vencimento. Aí ele pediu a conta, ficou, quando falou que ele vendeu o livro, ele vendeu várias coisas. Ele vendeu até aquela bolinha de encher assim. Aquela bolinha de borracha e ela sobe, né? Mas aí ele voltou a trabalhar no mesmo ramo de investimentos de uma companhia chamada Paulo Williams. E nesse período aí, ele tinha chegado a morar lá em casa. Quando ele foi para São Paulo, ele morou num dos melhores hotéis de São Paulo. Quer dizer, não é o melhor, mas é bem no centro, no Vale do Anhangabaú, Hotel São Paulo. Aí perdeu o emprego, aí foi lá para casa, não, fica aqui. Aí morou uns meses lá em casa, aí arranjou o emprego novamente. E depois da morte dele, que nós descobrimos aonde ele morava, Rua Helena Zé Renner, que aí disseram que é na Baixada do Glicério, e não é bem Baixada do Glicério, ela fica entre a Baixada do Glicério e o bairro da Liberdade, pode ser centro. Helena Zé Renner, 140, apartamento 1. Exatamente, era o térreo. Eu pedi a ele para nunca dar o endereço para nós, porque se a gente fosse preso e fosse torturado, a gente sabia e entregava, né? E eu seria muito suspeito porque eu fui da Polícia Militar há 30 anos, quer dizer, 14 anos na Guarda Civil, aí um ato complementar, acabou a minha corporação, eu passei para a Polícia Militar. Mas eu não queria nunca
mesmo obrigado, não saber o endereço dele, eu pedia para ele, olha, não dá endereço. Quando não deixa ele ficar muito tempo sem saber notícia sua, mas não deu endereço para nós. Depois da morte dele, que no dia que ele morreu, eu estava no quartel, eu estava de serviço. Você lembra a data? Olha, foi véspera de São Pedro. Véspera de São Pedro 28. é 28, né? Eu acho que morreu dia 27. 27 de junho de 73? 73. 72. 72. O dia qual era? 20 da Um dia da semana, semana. não É lembro. uma terça-feira. Uma terça-feira. Bom, como localizaram pessoas da família? Ele tinha, no bolso dele, tinha o endereço do irmão dele, o mais velho, que morava no Rio. O general Almério de Moura. 478. Eu não me lembrava, não. Também eu só fui lá 2 vezes, né, compadre? Aí, ele começou a trabalhar nesse novo emprego e a gente sabia aonde era o emprego, ele sabia, bem no centro, bem pertinho da USP lá de São Francisco, Faculdade de Direito lá de São Francisco. Aí, quando ele apareceu morto, quem foi localizar ele, fazer o reconhecimento dele no necrotério, foi um dos meus irmãos. Aí lá, do meu irmão, Egídio Alves de Medeiros. Quem o procurou? Foi o pessoal da própria polícia para fazer o reconhecimento? Não, foi o irmão dele que morava no Rio, pediu para a gente, um de nós comparecer lá, no necrotério. Aí foi o Egídio, o velório foi lá em casa. Mas fala um pouquinho do reconhecimento. Dá para ver? Recebemos em caixão fechado, com ordem de não abrir. Tinha um visor, mas foi estranho que, durante o velório, apareceram, parece-me, quem viu, acho que é a mesma pessoa, entra lá, os caras engravatados lá, não perguntaram nada a ninguém, não disseram quem era, mas estiveram 2 vezes, como quem está olhando o que está acontecendo, né? Aí, quando nós fomos, quando o meu irmão chegou lá no necrotério, tinha uma ordem lá para comparecer alguém na 29ª delegacia, que é no bairro de Sapopemba, para dar informação, né? Aí, depois do sepultamento, nós fomos levar Manu, fomos levar Manu, que é o irmão mais velho, Manuel Bazia de Brito, na rodoviária para ele ir para o Rio. E aí eu falei, bom, se vocês quiserem, amanhã eu estou de folga, aí eu vou lá na 29ª. Mas antes de chegar aí, eu queria que você detalhasse mais o seguinte, quer dizer, o caixão estava fechado, tinha um visor. Só o visor. Dava para. Quais as particularidades? Tinha algum gaze, alguma coisa assim? Não tinha, mas se via que o rosto devia ter hematoma de um lado que estava marcado. A gente dá para ver que teve hematoma no rosto. Então, dizem que no atestado de morte lá, na declaração de óbito, que até precisava ver se a Anelita tem essa declaração, que isso deve ser assinado pelo Arishbata, que quem morria lá no DOI-CODE, sempre era ele que dava atestado. A gente recebeu
há negócio de uns 2, 3 meses atrás, um e-mail de uma pessoa de nome Guilherme Não Chiodi. conheço, não. Então, ele deu exatamente para mim, ele disse que morava com Lá Zoé. na Helena Zerrene. O que ele disse que não era, não tinha, ele não mexia com política, mas ele disse que num dia qualquer lá, ele foi para fazer o reconhecimento do corpo. O que ele disse de particularidade é o seguinte, é que quando chegou lá, ele viu um tiro na testa. Isso é que eu estou falando do Guilherme que Chegou essa que informação. deu para a gente o endereço, o negócio que ele está para entrar em contato. Quer dizer, quando eu, depois disso tudo, eu entrei em contato com as pessoas que estavam presas com Zoé em Recife, no caso, Luciano Almeida, Juliano Siqueira, Peli Cipriano e Tereza Vilaça, todos ficaram surpresos em relação à questão do tiro. Porque o que até então, que talvez seja um grande elemento que ele vai trabalhar aqui. Quer dizer, apareceu morto, todo mundo fala que foi uma morte esquisita, tanto que está na relação, mas eu queria que você... eu estou voltando a isso aqui para saber o seguinte, qual o tipo de particularidade que tinha em relação à questão do enterro, para você lembrar, para ter mais ou menos esse tipo de elemento. Não, eu acho que não tinha tiro, não. O hematoma parecia, vamos dizer assim, que ele deve ter sido jogado do trem. Pelo horário que ele apareceu morto, até na mentira que eu montei, foi bom, ele vendia título de capitalização, vamos dizer assim, né? Aí eu inventei que ele tinha ido para Santo André, que ele apareceu morto numa estação, acho que é Ipiranga ou Parada Vemag, é uma paradinha encostada. Então eu inventei que ele teria ido lá, mas como a polícia estava doidinha que aparecesse uma justificativa, não me perguntaram, mas como é que ele ia de madrugada vender investimento? Porque a gente sabe que o operário não tem que fazer investimento, não é? Investe no arroz e no feijão. Mas... eu queria só fazer uma coisa que para mim é uma surpresa. Por exemplo, eu só soube hoje que houve uma recomendação expressa para que o caixão não fosse aberto. Isso é muito estranho, não é? Quando a família recebe um corpo para sepultar e não pode ter o direito. E vocês, portanto, quem deu essa recomendação? Estava no necrotério. Estava lá, quem foi buscar foi o Egídio, e tinha essa recomendação. Isso eu acho que já é um elemento, né? Porque a partir daí estava explícito que era para mostrar só o que tirasse qualquer suspeita, não é? O rosto. O rosto. Se tivesse um tiro ali atrás, ninguém ia ver. Agora, né? Comentário que a gente ficou sabendo por fora, que também estava com o braço quebrado. Porque eu, quando fui para ir, acertei que ia para a delegacia, eu perguntei para o irmão dele, chamado José Ubaldo Brito, meu afilhado, e que a gente comungava as mesmas ideias, que é botar apelido de esquerda festiva, né? A dele não era muito festiva, não, a minha era, porque eu nunca participei de nenhuma ação. Agora, simpatizante até hoje eu sou. E eu acertei que, primeiro eu disse assim, eu vou dizer que ele era condenado pela Auditoria da Justiça Militar de Recife e que a gente tinha uma suspeita de ele ter sido assassinado, porque ele se dizia que achava que estava sendo seguido por alguém. Inclusive, ele comentou com meus amigos e com um irmão, e com um amigo dos meus irmãos, que provavelmente naquela noite ele ia sair
e quando chegasse no lugar seguro, ele escreveria dizendo aonde estava e como estava. E aí foi a noite que apareceu morto, ninguém sabe como foi. Mas aí esse meu amigo, eu vou dizer amigo, porque até hoje morreu há 41 anos, mas eu acho que foi o meu maior amigo. Aí ele disse, Padre Edgar, não conta essa história não, porque o único lugar que eu tenho tranquilidade é quando for para casa de Madrinha Sagra, que é minha mãe, né? Disse, e se você contar essa história, eu vou perder o meu sossego, você vai ser perseguido e não vai resolver nada. Inventa uma mentira. Aí eu voltei para o quartel e do quartel fui direto para a 20º. Que quartel é esse? 11º Batalhão, é na Rua Vergueiro, esquina com José Getúlio. O 11º Batalhão da Polícia Militar, é quase centro. É perto do bairro da Liberdade. Aí ele falou aquilo e eu fui. O que é que eu vou inventar? Bom, se ele vendia seguro investimento, eu vou dizer que ele foi lá na fábrica, quer dizer, que ele ia para Santo André, que ele morreu no trem, que apareceu morto na linha do trem que liga São Paulo ao ABC. Acho que Santo André. Lubrificar. Só se fosse óleo. Roberto, enquanto ele tomava, o contato inicial, a polícia fez um contato com o irmão da gente em São Paulo, no Rio. No Rio. Que aí foi o nosso irmão que liga para eles, para que alguém fosse para fazer esse reconhecimento. Tá? Que ele tinha sido contactado. Depois ele se grava. Aí quem ligou? Possivelmente a polícia de São Paulo, alguém que identificou, encontraram o corpo e não chamou a polícia. Né? Não, alguém teve, digamos, as notícias do acidente, o alegado acidente. Isso saiu em algum jornal, alguma coisa? Eu acho que não. Acho que eu nunca ouvi dizer que tivesse comentado tanto assim. Na verdade, aquele era pesado. Quem morria ali só teve notícia aquele jornalista Vladimir Zoltan. Só aquele foi comentado, né? E se não fosse aquela morte, eu acho que até hoje estavam matando o Garrasta Azul Médici fazendo aquela média com o futebol. Continue a alegação que você fez para ele fechar aquilo que você encaminhou. Então, eu larguei. É tremenda essa mentira. Você estava falando que saiu do quartel para ir para a delegacia. Para ir para a delegacia, contei essa história. Mas aquilo ficou na minha consciência. Eu tinha vontade de um dia, porque eu vim, eles, meninos. O pai deles tinha um sítio aqui na margem do Rio Sabugi, e eu cheguei lá, aconteceu isso. Se um dia vocês quiserem mexer com essa verdade, a primeira pessoa a ser ouvida tem que ser eu, que a mentira foi montada por mim. Isso, dizer que ele vendia investimento e estaria naquele horário indo para Santo André, mas que não nem a mim convenceu. Convenceu a polícia porque era do interesse, né? Era do interesse dele. Mas o sepultamento, o velório foi lá em casa, foi estranho. Fala mais aí desse velório. Ele tinha uma namorada ou noiva. Era namorada e era casada. Lembra o nome dela? Não. Eu não cheguei a conhecê-la. Ele até me pediu um long play, que no tempo long play, né? Tinha saído uma peça de teatro chamada Ré. E
umas músicas lindas. E, na verdade, a gente não encontrava para vender em casa disso. Tinha que comprar no show. Ele procurou o disco e não encontrou. Me pediu para dar de presente a essa mulher. Mas ela, inclusive, ela vivia, era casada e vivia com o marido. Ele era o contrabando. Mas você lembra o nome dela? Não. Era japonesa. Segundo. Eu acho que você agora... eu acho que é isso mesmo. Ele dizia que era japonesa. O Guilherme. Queria só fazer uma observação. O meu irmão, que é Zé Ubaldo, eu me lembro que na missa de 7º dia conheceu essa moça, né? E me fez referência de que ela era japonesa. Então, é coisa que eu me lembro dessa história, né? O Guilherme falou que essa namorada noiva estava grávida. Isso aí eu só fiquei... Eu estou soltando o que eu vi, né? Não, eu não fiquei sabendo disso, não. Sabia que ele tinha essa namorada porque... Não sabe o nome dela. Não sei o nome. Mas Como era o jeitão dela? eu não cheguei a vê-la. Ah, você não chegou a ver. Não. Ela esteve no velório? Eu acredito que não. Não, porque aquilo foi uma coisa que não saí para longe. Quer dizer, ficou no seio da família. O compadre, essas pessoas que estiveram lá, que não se identificaram, de paletó, não puxaram conversa com ninguém. Com ninguém. Era da polícia. Era da polícia. Era da polícia. Era da polícia. Que naquele tempo, o matador da polícia era o Fleury, Sérgio Paranho Fleury, né? Acho que era isso aí. Que o DOPS de São Paulo foi praticamente não, o DOPS de São Paulo foi extinto. Quando o Franco Montoro se elegeu governador, disse que ia acabar, a Polícia Federal foi lá e puxou o DOPS inteirinho para eles. Foi Romeu Tuma, aquela turma, né? Romeu Tuma era chefe do serviço secreto. Tanto que o Romeu Tuma nunca maltratou ninguém, nunca torturou ninguém, mas também quiseram. Ele era do serviço secreto. Era um setorzinho desse tamanho. Que, eu conheci muito a polícia, que 30 anos dá para conhecer, né? O Romeu Tuma, ele não me conhecia, não, porque eu era desse tamanho assim, mas eu conhecia ele. Eu trabalhava numa delegacia que hoje é a polícia que apreende contrabando. Naquele tempo, quem apreendia contrabando eram os fiscais, apoiado pela Polícia Estadual, a delegacia que eu trabalhava. Muitas vezes eu encontrei o Romeu Tuma lá no arquivo do DOPS, ele procurando nome dos subversivos na época, né? Não se chamava subversivo? Não sei se é muito novo para saber disso, mas já leram disso, né? E eu procurando o nome dos contrabandistas. Eu ia lá no arquivo, mesmo arquivo que ele pesquisava, procurando, porque o DOPS é assim, tinha a Delegacia de Ordem Econômica, tinha a Delegacia de Ordem Social, Delegacia de Ordem Política, Delegacia de Estrangeiros. Veja como o Brasil era despreocupado. A Delegacia de Estrangeiro era feita pela Polícia Estadual. A Polícia Marítima e Aérea, quer dizer, portos e aeroportos, era a Polícia Estadual. São Paulo não tinha quase que influência em nada. Veio se organizar depois da tal revolução, né? Porque São Paulo mandava e desmandava. Inclusive, quando a gente prendia o contrabando, a gente tinha direito a uma porcentagem. Quando ela ia a leilão, a gente tinha porcentagem. Quem acabou com esse negócio foi o Humberto de Alencar Castelo Branco, cortou essa comissão. Conhecimento de atividades políticas que Zoé tinha, ou você acha que ele estava mergulhado? Aqui no Recife.
lá eu acho que ele não teve a mínima participação. Não fez, porque ele era velhinho. Será que ele não fez contato com as pessoas lá, não? Porque a menina era muito. Agora tem a coisa. Eles tinham muita segurança, porque o irmão dele, que ele disse que quer ver se eu falo dele, ele era marinheiro, colega do que chamaram Cabo Anselmo, que não era cabo, ele era marinheiro de primeira classe, ele era presidente da Associação dos Cabos e Fuzileiros Navais, dos marinheiros e fuzileiros navais, marinheiro e fuzileiro navais. Eu cheguei a ser apresentado para ele, mas o irmão dele dizia para mim, olha, se eu conversar com alguém, se eu não lhe apresentar, se afaste, porque segurança, né? Então eles tinham muito cuidado com a segurança para não ficar conversando. Eu conversava muito porque eu não sei quem é, certamente eu que tinha as ideias, que era mais velho que ele, 5 anos, mas nós comungávamos as mesmas ideias, a não ser quando o Partido Comunista dividiu-se em dois, um ficou na linha russa e outro na linha chinesa. A linha chinesa é a parte que, vamos dizer, que a Dilma Rousseff foi lá para o Araguaia, porque eles queriam derrubar pelas armas. E, no caso, o lado que eu simpatizava mais queria pelo voto. É tanto que eu falei para ele, quando ele me contou, assim, vamos pelo voto? Aí ele disse, Padre, eu já estou muito comprometido. Mas Então ele queria ter algum contato. Mas ele está falando não, do irmão. do irmão. Do irmão. Do irmão. Um que até agora não apareceu em noticiário nenhum. Lá em São Paulo, pelo menos isso foi, veja, ele foi solto e ficou muito pouco tempo até ser assassinado. Ele foi condenado em junho de 1973, em fevereiro, saiu a condenação dele lá em Recife. Zoezinho. 72, e em junho de 72 ele já estava assassinado. E houve exatamente esse período em que minha mãe estava muito doente de câncer, né? Ele teve, pelo meu irmão mais velho, a orientação de ir para a Argentina, ficar um período lá, né? E, inclusive, meu irmão providenciou um recurso. Nesse momento, até onde eu sei da conversa com meu irmão mais velho, que infelizmente já morreu, é que meu irmão passou $6.000 para ele ir para Florianópolis e de Florianópolis se sentisse igualmente perseguido e ir para a Argentina. Agora que eu tenho a impressão que ele, pelas circunstâncias, não tinha militância. Agora, ele tinha sido condenado aqui em Pernambuco, e isso era uma rede, né, que de fato deve ter combinado com essa situação. Agora, O nome do seu irmão Manuel, Roberto me fez uma pergunta que eu não soube responder, para você voltar. Qual o cemitério que ele foi sepultado em São Paulo? Isso que eu quero saber. Nova Cachoeirinha. Cachoeirinha. Nova Cachoeirinha. Nova Cachoeirinha. E foi tudo assim, com nome, com tudo bonitinho, porque você precisava fazer assim, um lance, uma exumação, alguma coisa Não assim. dá. Sabe por quê? A parte que ele foi sepultado, começou a subir água. É tanto que o irmão dele, que mora em Alagoas, ou Geraldo, foi lá para fazer exumação, e quando abriu a cova, o caixão estava cheio d'água. Aí marcaram mais 2 vezes para fazer exumação, era eu que ia, e estava inundado. Então eles plantaram muito eucalipto, e o eucalipto sugou a água, e o que eles fizeram? Aí já não me avisaram mais, mas quando eu procurei, disse que eles tinham afundado mais e sepultado gente em cima. Cimento, afundou e colocaram
Então, quer dizer, Abastecimento. é Nova Cachoeirinha, qual é o município? Não, São Paulo, Zona Norte. Zona Norte? Zona Norte. Então, quer dizer, na verdade, ele está lá, agora tem túmulos em cima hoje. Agora faz 40 e Alguém ficou com alguma documentação desse local? Um número, alguma coisa assim? Anelita pediu para eu mandar para ela a documentação, tudo que tinha, quer dizer, só sobrou essas 3 fotografias dele. Porque eu mandei tudo para A ela. Anelita, irmã mais velha nossa, né, que mora em Que Recife. deve estar com essa informação. Ela não concorda que a gente fale que ele foi assassinado. Não, meu irmão tem Agora, me diz um atestado de negócio, óbito. assim, uma pergunta bem concreta. Existe algum documento do cemitério Nova Cachoeirinha dizendo a questão da localização do local onde ele foi sepultado? Deve. Isso existe. Olha, eu cheguei aí uma vez com Edgar nesse cemitério e vi que é uma verdadeira... É como se fosse um endereço. Estava lá, a rua, o número, a gente chegou, era um local assim, entendeu? Eu cheguei aí uma vez, né? Existia o registro, muito pouco tempo depois, né? Quer dizer, se procurar, encontra esse registro. O nome. No cemitério, nos escritos existe. Existe. Porque isso aí é essencial para. Não, esse cemitério é cemitério público. Não, se vai dar, pelo menos tem que ter o indicativo, né? Nos arquivos, né, deve se localizar, né? Porque mesmo arquivo morto é vivo, né? Tá lá. Uma coisa é o arquivo do cemitério, que deve ter lá, tem toda uma geografia em cima e embaixo, e o outro é você ter a localização. Vai ser interessante ter a localização, porque. Mas eu era para saber até, eu fui tantas vezes naquele cemitério que eu era para. Mas chegar lá é coincidência. Acho que é Rua da Graça. Não, a Rua da Graça é do Bom Retiro. Não, o cemitério localiza. Ele está querendo saber localizar o local que ele foi sepultado no cemitério. Depois esse registro existe. E que pode Lá no estar com sua irmã. cemitério. Não sei, eu vou Porque procurar como saber. ele passou para ela, porque o essencial quer saber o seguinte: ó, houve um enterro. Esse enterro foi tudo dentro das normas legais, né? Tipo assim, Tudo deve ter dentro das ficado normas legais. algum tipo de registro com vocês, para a gente, quando, digamos, a comissão lá de São Paulo se necessitar, para saber o seguinte: cemitério X, tal, endereço, para a partir daí ter. Então foi lá, o nome foi Isoé Lucas de Brito Filho. Exatamente. No dia, qual dia foi? Se você morreu dia 27. Olha, deve ser 28 de junho. 2003. Véspera de São Pedro, de 72. 1972. Eu não tenho nenhuma dúvida que meu irmão morreu em 72, porque está dizendo aí em 73, quem morreu em 73 foi minha mãe, e já fazia mais de um ano que ele tinha morrido. Então, não há nenhuma dúvida que foi. 72. Para a gente, ele morreu no dia 28 de junho de 1972. 28 da morte. Agora, isso é uma confusão que eu não sei, porque observe, nós recebemos um telegrama que meu irmão passou, né? Lembro até hoje, avise cuidadosamente, ele passou para Maria das Mercês, que é uma amiga de minha mãe, vizinha. Meu irmão que morava no Rio, que foi quem recebeu o aviso, porque tinha no bolso do meu irmão, de Zoezinho, o endereço dele, né? Então ele passou um telegrama assim: avise cuidadosamente mamãe, falecimento Zoezinho. Pronto, então esse telegrama chegou lá em casa. Aí lembro que isso tinha acontecido numa véspera de São Pedro. Então, na minha cabeça, até hoje, ele morreu 28, sepultado 29. Isso é um detalhe que você pegar 27, 28 ou 29... Quer dizer, nesse dia 29 28 ou 29 foi o velório. Exatamente, o enterro. 28 ou 29. O cemitério lá, 28 ou 29 de junho de 1972. Dia 29, porque o velório foi no dia 28, porque ao amanhecer do dia que houve a ligação. Sim. O contato com o Manu no domingo, no dia 28 pela manhã. Então, enquanto isso, em São Paulo, eles vivem providenciando
É a questão toda. Agora, qual foi o material que você passou? Isso já para você. Qual o material que você passou para a irmã dele que possa elucidar essa questão de rua, local e tal? Toda documentação. O que é que você lembra? Foto? Eu não sou muito bem de negócio de morte, não, que eu só vou cuidar da minha. Isso era aquela documentação, guia, o endereço, o nome da pessoa. Veja bem, eu vou conversar com minha irmã, Atestado. mas aí entra uma questão que... Minha irmã parece por uma questão religiosa, não concorda que se mexa nada. Ela era contrária à exumação, ficou braba com todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que diz respeito à família, eu vou conversar com ela. Eu vou fazer minha parte, porque eu hoje, a rigor, não podia estar aqui, mas eu acho que a memória do meu irmão merece que a gente resgate, né, esta causa pela qual ele lutou, né, e, enfim, tão jovem foi-se embora, né? Então a gente vai tentar resgatar. Porque a gente tem três momentos. A gente tem o acontecimento da morte, a gente tem o momento do velório, a gente tem o momento do enterro e a gente tem o desdobramento disso tudo, visto que a negar era da polícia. Algumas pessoas chegaram para comentar isso ou ficou tudo incubado? Tudo, só houve comentário no meio da família. Ninguém comentou com ninguém. Tem um amigo nosso, tanto meu como dos filhos de Zoé, que eu acho que ele tinha muita vontade de confirmar o que ele disse, porque não tem mais nada diferente. Chama-se Milton Ramalho, mora em Guarulhos, e ele tinha muita vontade de esclarecer isso, porque quando ele andou bem próximo a aparecer morto, ele tinha comentado que estava para ir embora. Até depois... Isso Zoé falando para mim. Zóezinho falando. Milton é vivo ainda, né? É? Milton é vivo ainda, né? É provável Milton, que Milton Ramalho, ele mora em que local lá em Guarulhos, no município de Guarulhos. Quem Ó, poderia dar notícia dele? Eufrásio. Ou então eu, na minha agenda. Mas eu estou perguntando tudo exatamente para o pessoal lá de São Paulo, né? O que é que você acha que ele poderia dar como Ele esteve no velório, Milton? Acredito que sim, porque a casa dele era a mesma rua. Agora, acredito até que ele ainda era de menor. Ele era muito amigo, tanto de Zé como de Zoezinho, como nosso. E ele muitas vezes dizia que tinha vontade de dizer o que ele sabia, mas ele não sabe nada mais. A única coisa que ele sabe mais que eu é que Zoezinho prometeu que quando estivesse num lugar seguro, escreveria dizendo onde estava. Até depois que aconteceu tudo, a gente pensava que quem tinha organizado a saída dele tivesse sido Dom Paulo Evaristo Armes, que foi quem assumiu a responsabilidade por aquele Brasil nunca mais, né? Que ele não escreveu, ele simplesmente assumiu a responsabilidade, mas ele deu escapula a muita gente. O que procurava ele... Agora, só você tem conhecimento de quais os amigos que ele tinha lá em São Paulo nessa época? Só assim? Sim, para ele ter pelo menos... Quer dizer, só sei disso. Quer dizer, além de eu e meus irmãos, minha mãe, meu pai, só esse Milton Ramalho, e ainda era de menor idade. Quanto tempo ficou Zóezinho chegando do Rio até morrer? Foi muito pouco tempo. Não foi muita coisa, não. Foi Por isso que os amigos eram mais ligados à família. Porque... Aí depois, trabalhando, né? A gente só de vez em quando tem um feriado e cada um cuida meio particular, né?
Eu acho que Milton é uma pessoa importante, porque o fato de ser mais jovem, né, e ser... Então, se de repente a questão da namorada, né, porque aí É o copo? é o copo. Depois Aí eu esse levo. fato novo aí, né, esse colega que disse que a namorada podia estar grávida, né, e aí talvez Milton, vou tentar ver se resgata o meu frase, né. Ô, Edgar, essa pessoa que entrou em contato com a gente alega que morava com o Zoé, exatamente nessa rua Helena Zé Mendes. 140, apartamento 1. Que é a primeira. Você lembra dessa pessoa? Não, nós não conhecíamos. Quando, depois do sepultamento, eu fui lá, que só aí que nós ficamos sabendo o endereço dele. Porque antes a gente sabia, não. A pedido meu, eu não dava endereço. Ele disse que foi, viu, Júlio? Esse Guilherme, ele alega que foi fazer o reconhecimento do corpo. No caso, vocês já receberam o caixão fechado. Com aquele visorzinho, né? E a recomendação de que não Pra podia não abrir. Tinha alguma faixa, alguma coisa assim, né? Você disse que Não, a gente acontece via que de um lado. Eles colocaram Parece uma exatamente marca, bem uma feito o que podia ser visto, né? Eu hoje saio daqui com certa coisa. Eu ainda imaginava, na hipótese de ter havido um acidente de trem. Acabou essa hipótese para mim. Porque no momento que a família recebe um corpo para sepultar Ele uma não pessoa pode olhar. e não pode abrir, que foi a mesma coisa de Gerardo Magela. pronto, a mesma metodologia, pronto, isso realmente para mim fecha, né? Você Entendeu? recebia, mas não podia nem olhar direito. Agora deixa eu só dizer uma coisa. Edgar tem horário para comer, para diabetes, e aí Zé que tá Ô, Zé. lembrando. Vamos dar um intervalo, né? E aí ele vai Mas fazer um nós vamos pouco lá no restaurante? E ligou para Manu, de São Paulo, dizendo que encontrar Trazinho. Que você recolocasse quem foi a pessoa que fez o contato com Manu. Não sei. Não sabe Não sei. quem ligou para ele, né? Não Porque sei. como foi Mas sabe se foi a polícia, o IML, foi o hospital? que você Deve teve ter contato sido- que uma deve ter pessoa sido a de uma polícia. delegacia tinha contactado. Não, quem foi na delegacia, quem primeiro foi à delegacia foi eu. Já tá Já, bom, pode dizer. Então, primeiro foi você. Primeiro foi na delegacia, já depois do sepultamento. Inclusive, depois do sepultamento, a gente foi trazer sempre aquele lá estava mais próximo, lá na rodoviária, levar Manu. Zé e Manu. É, Manu. Aí eu falei quem é que vai? Quem é que vai para aí? Eu vou já abrir o suspeito de ter sido assassinado, porque era condenado pela auditoria militar de Pernambuco. Aí disse, pelo amor de Deus, pai delegado, não faça isso não, que o único lugar que eu me sinto seguro é na casa de Madrinha Saga. Se você disser isso, eu vou perder o meu sossego, você vai perder o seu, vai ser todo mundo perseguido, então não conta. Mas quem primeiro foi a delegacia foi eu. Então, aquele contato que foi feito com Manu, você não sabe quem fez o contato. Sei. Que aí Manu fez o contato com vocês. Que o Manu ligou para lá e foi quem começou assim. Quem deu notícia para nós foi Manu. Infelizmente, a pessoa que deu o contato primeiro para Manu, agora ele não sabe. Manuel é o irmão mais velho de você. Mais velho, que morava no Rio. O Que nome aí, todo dele Manuel Basílio de Brito. é o primogênito. Que aí foi quem recebeu o chamado e amanhecer do dia, 5 e pouco da manhã. Quer dizer, um horário... Quer dizer, tinha que ser alguém ligado... Pela lógica, ele devia estar com o endereço dele. Mas aí que está O telefone. O telefone. Aí que Tava fica no a bolso dúvida, dele. talvez ele não tivesse essa militância, porque eu quero andar com papel, que se tivesse mesmo no esquema da militância pesada, eu acho que não entraria. Como é que alguém sabia esse telefone de Manu? Né? É o que... Não, mas eles tinham muita preocupação com segurança. Ele? Eles todos.
porque o Manu também chegou a ser perseguido pela Redentora, né? Ele fazia parte da diretoria da Escola Nacional de Engenharia, né? E fotografaram a mesa dele com uma metralhadora sem ele saber. O exército, quando para persegui-lo, botou a fotografia na mesa dele e tá aí o aluno, porque poucas inteligência nesse mundo se compara à de Manu. Eu disse isso aí, ó. Você já disse isso, né? Do 91 à universidade. O artigo 91. Em 14 meses ele não tinha o primário e fez o artigo 91. Marinheiro. 3 vestibulares de engenharia, passou em todos os 3. Marinheiro e ainda rádio técnico. Ele foi, a televisão estava crescendo, a gente passava assim, ele dizia: olha, é meu milho, porque o pai deles era agricultor, como o meu também, né? Ele dizia assim: olha o meu milho crescendo aí, eram as antenas em cima dos. Ele era rádio técnico. Quer dizer, que ele tinha tempo para tudo isso e passar do primeiro vestibular, quando aqui não tinha engenharia eletrônica, ele foi fazer especialidade na Alemanha. Era um fenômeno. Antigamente, digo, não, na verdade, é o seguinte, hoje você está praticamente fazendo um encontro assim, de uma coisa que deve ter complicado muito a tua vida, assim, né? Doía. O que é que isso tudo significou para você, esse encontro hoje, mesmo que muito doloroso, falar sobre isso? É um alívio. É um alívio. Porque eu sou inimigo da mentira e montei essa mentira que contei para vocês aí, mas não foi o que eu quis, não. É porque o irmão deles, o José Ubaldo, que foi marinheiro, foi demitido da Marinha por aqueles atos complementares, sei lá, era amigo do presidente da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, o José Anselmo dos Santos, alagoano. E, quer dizer, eu tinha muito que cuidar do Zé, porque era afilhado de papai e de mamãe meu. Aqui não tem para lhe apresentar. Eu, com 4 anos e meio, fui padrinho dele. E foi meu amigo até... ele ficava no hospital lá no Rio de Janeiro e sabe que quando eu não ia visitar no sábado e no domingo, então hoje a minha consciência está muito mais leve. Esse meu irmão faleceu ano após Zoé. Zoé foi em 72, ele em 73. Aí, qual foi a causa do morte? Câncer. Natural. Acompanharam. Veja só. Você poderia fazer, agora eu gostaria também de, depois a gente volta para esse assunto, mas eu gostaria de saber, de resgatar quem foi Zoé, porque a gente de qualquer maneira está fazendo um levantamento. O Zoézinho. Quem foi Zoé, né, digamos, desde o menino Zoé até Zoé preso na casa de estudante. Eu saí, eu saí daqui. Tempo e volta para esse outro assunto. Eu saí daqui, eu deixei ele muito menino. Sabe o que com eles? Porque eu saí daqui e deixei ele muito quem pequeno. foi Zoé? Zoézinho que você chama. Não, eu
Bom, eu saí daqui em 56, o Ezinho de 44, não tinha nem 12 anos ainda. Então, na verdade, o que se conta de uma criança de 12 anos? Né? Estudando aqui no grupo em São João. Eu posso dizer que ele foi o quarto filho, né, de uma família de 12 aqui de São João, que morava no sítio, né, no Riacho do Maracujá, vizinho do sítio onde morava a família de Edgar. Portanto, essa relação é muito antiga, né? E estudava durante o primário, se deslocando do sítio para cá, de jumento, né? É animal. A distância é 6 E quilômetros. não sei se em 57, 58 começou o curso ginasial no Colégio Diocesano de Seridóense. 58. E concluiu o ginasial, né, no Colégio Diocesano de Seridóense. Depois, meu irmão mais velho, Manuel Basílio de Brito, que já fazia engenharia, veio aqui e eu nunca esqueci daquela viagem, porque eu acho que ela mudou o rumo da nossa família. Ele teve uma conversa onde se dispôs a investir, ajudar para que todos nós fôssemos estudar. E naquele momento, como praxe, todo mundo saía daqui para Natal, né? E ele disse, olha, Recife é a terceira capital do Brasil, naquele momento era, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? E principalmente do ponto de vista acadêmico, como ainda hoje é uma grande academia. E aí orientou que meus irmãos fossem estudar lá. Então, o Zoezinho era o homem, foi Anelita, Hilda, Iva, Zoezinho, Maria Paulina. Não sei se Geraldo foi depois. Não, então, inicialmente foram esses 5. E Manu teve uma postura assim muito interessante. Solteiro, ainda estudante. Até 1967, ele mandava 5 salários mínimos todo mês para esses irmãos, para que eles pudessem estudar e se manter em Recife, né? E aí ele terminou, foi cuidar da vida dele, cada um foi trabalhar. E aí Zoezinho já passou no vestibular de geografia. Aí eu não sei... Como era Zoé, assim, o desenvolvimento desde menino? Como era o jeitão dele? Rapaz, a gente aqui tem um jeito muito parecido um com o outro, né? Eu tenho muita dificuldade de falar desse tempo em função da faixa etária, porque quando eu comecei a me entender de gente, ele já tinha ido embora. Ora, se ele foi embora para Recife em 61, 62, eu estava com 8, 9 anos. Então, a compreensão que você tem é muito pequena. O que eu lembro era que ele tinha muitos amigos. Eu lembro uma vez que veio uma turma toda do colégio Diocesano de Seridóense, né, para cá, inclusive. Entre os colegas tem Aldo Aires, que na festa de 50 anos da turma do ano passado foi quem fez a homenagem. Aquele menino que ficou paraplégico de um acidente, Janúncio Melo, me lembro ele com 15 anos, brincando lá em casa, né? É uma memória assim muito vaga, né? Mas não era nada assim, né, e de fato depois veio aqui. Eu me lembro quando ele vinha, fazia muito sucesso, né? Um cara jovem, bonito, vinha de fora, né? Isso é normal até hoje, né? Mas a primeira vez que eu tomei consciência que ele tinha uma militância política foi muito próximo já dele ser preso. Aí eu já tinha... Isso 69, 70, nos anos 70, talvez 69, 70, é que eu vi que ele realmente tinha uma militância política, né? E em muito pouco tempo essa coisa culminou com a prisão do grupo, né? Onde além dele, eu me lembro que Luciano, que era um amigo dele, tinha Maurício, né? Tinha Roline, tinha Perli, né? E essas pessoas eu visitei na casa, hoje a Casa de Cultura de Recife, que era penitenciária, né? Onde eu tenho essa referência, né? E aí ele foi solto através de uma liminar, e durante esse período da prisão eu sei pouca coisa. Uma característica que eu lembro que eu nunca esqueci é que eu ainda cheguei na minha casa, todos os livros que tinham lá foram rasgados, ainda estavam lá,
até livro de organização moral e cívica, né, que era, né, rasgar. O objetivo não era político, era de provocar prejuízo mesmo, era de, né, e evidentemente minhas irmãs foram muito hostilizadas, né, durante as visitas, né, entendeu? Eu cheguei a visitar, é um processo extremamente constrangedor, né, principalmente para os casados. Essas eram as presas, que evidentemente não é o momento de falar, ele era solteiro, mas a gente ouviu os casados que as esposas iam, eram torturadas, tinham fila de policiais para fazer sexo na frente do marido, né? Todo tipo de humilhação que fazia. Muitos que as mães iam visitar, eles ficavam aplicando choque nos órgãos sexuais na frente do filho. Então, de fato, é uma história para o Brasil nunca mais, né? Então, dentro desse contexto que a gente viveu essa parte de muito sofrimento, sofrer no silêncio é a pior coisa do mundo, né? Porque quando você tem o direito de espernear, entendeu? Você conquista a liberdade democrática, né? De colocar as coisas, você pelo menos tem uma válvula de escape. A gente tinha que sofrer em silêncio, como Edgar sofreu durante tantos anos, né? Para evitar coisas piores e outros desdobramentos, né? Se fazer um pacto de mentira para encobrir o que a ditadura queria que fosse encoberto, né? Então, esse 27 de setembro de 2013, para mim, né, ele tem uma importância histórica no momento que eu pude saber fatos novos. O fato de alguém que morre e a família recebe o corpo com a recomendação de que aquele caixão não pode ser aberto, é uma atitude insuspeita em qualquer circunstância. O fato de pessoas estranhas à família chegarem caladas e saírem caladas, né? Vestidas de forma pouco usual, né? De fato, eram os corvos, né? Do processo que estavam presentes ali, e principalmente por se configurar a história de que o amigo... Como é o nome dele? Milton Ramalho me falou de ter conversado com ele de 8 até 11h30 da noite da véspera dele morrer, onde ele havia seguido a orientação do meu irmão mais velho de sair do Brasil, ele não estava se sentindo seguro, e ele tomou inclusive o cuidado de não comunicar isso nem aos amigos nem à própria namorada, mas confiou a Milton essa missão e disse a Milton que estava indo embora, inicialmente para a Bolívia. O contato que meu irmão tinha dado eram uns amigos na Argentina, onde certamente depois da Bolívia ele iria para lá, não é? Disponibilizou para ele $6.000 naquele período, para ele ficar um período tendo como se sustentar, né? E infelizmente no dia da viagem dele, né, houve a surpresa da morte dele, né? E eu vou colocar um pouco de energia que esteja ao meu alcance, né, nessa somatória daqueles que trabalham os direitos humanos e a solidariedade, para ver se a gente reconstrói essa verdade, né? Pelo menos a vida dele que se foi, não parecer que foi apenas algo, um passarinho, né? Mas uma história. Vi a verdade, né? E ser mais um da lista negra que eles tentaram esconder debaixo do tapete da vergonha, e da dor que essa ditadura trouxe a todos nós. Eu queria fazer uma pergunta. Você que mora aqui na região, você que está sempre aqui em São João do Sapucaí, passados 40 anos, né? Digamos, o que é, digamos, para o imaginário coletivo aqui da região, digamos, a figura de Zoé. Aqui no Ciridó, digamos, tem várias pessoas. Teve até a informação aí que foi feito um TCC, alguns anos atrás, com pessoas que tiveram algum tipo de repressão aqui na região do Ciridó. Eu queria saber o seguinte, mesmo que sob muita informação, na época as coisas não fluíam, mas, digamos,
no imaginário das pessoas, da informação, o que é Zoé para hoje, para essa população que está aí, ou pelo menos o que se comenta, o que se fala sobre isso. E além disso, eu queria também se falar sobre a questão da Comissão da Verdade, como houve aqui. Como é que foi esse contexto? Certo. Roberto, olha, a gente sabe, aproveitando aqui a presença de colegas, são professores de História, né? E isso começou a fluir porque, pelo fato da gente trabalhar em mesmas escolas, eles começaram a trabalhar, não que vem nos livros, vamos dizer, da história do Brasil, eles começaram a trabalhar a chamada História Viva, que aconteceu aqui na região, que a ditadura chegou até o Seridó, como chegou, e assim, atingiu inclusive algumas pessoas, que muitas vezes a gente comentava determinados fatos na sala, e saía a questão da morte do meu irmão. E eles tiveram coragem de perguntar, se eu podia passar aquilo na sala de aula, para os alunos menores. Aqui fazia o 9º ano, né? 9º ano, lá no Fundamental, quando Vanuzinha pediu se eu podia ir dizer o que tinha sido, o que tinha acontecido com meu irmão, que foi aluno na mesma série dele, lá no Colégio Diocesano. E foi para Recife, fazia geografia, e de repente foi preso e depois assassinado em São Paulo. E eu fui colocar a questão de como foi que a ditadura, como a gente viveu. Quer dizer, a gente tinha uma questão que, agora eu até comentei, ele ainda lembra do endereço do meu irmão dos anos 70, do início dos anos 70. Por quê? A gente não tinha que ter uma memória de elefante, a gente tinha que ser o próprio elefante, tinha que ser gravado. A gente não tinha anotado. Por quê? Que era uma maneira de dizer, onde mora? Não sei. Qual o telefone? Não sei. Então, se você soubesse ou tivesse escrito, era mais alguém que entregava. Aquilo que Dilma disse para o senador do Rio Grande do Norte, Zé Agripino, ele perguntou se de fato ela mentia em tudo. Ele disse que não, que quando mentiu, que estava sendo torturada, era para salvar vidas. Então o caso que ele fez aqui, a mentira, foi para salvar a gente. Então isso chegou e foi criando. Caicó tem um vereador que criou uma comissão e chamou uma comissão para falar sobre os de Caicó. Quem foi o vereador? Leleu. Apelido de Leleu, acho que... Então apareceu um sobrinho, primo de Geraldo. Mas ele disse que era muito pequeno, tinha sido um acordo que o tio tinha feito com o pessoal, só sabia que o primo tinha morrido de uma forma estranha, mas não sabia como era e não podia dar detalhes. Para você ter uma ideia, ele morava no interior de São Paulo, né? E tem um amigo nosso que era vizinho dele lá. Inclusive saiu, não sei se você chegou a ver, num diário de Natal, Rosimar Cunha, o pai de Rosimar, que na época estava vivo, conta exatamente como é. Ele é da região e mora, parece uma cidadezinha lá, Itu, parece, é um negócio existe assim. Itu. Aí ele dá para tu ver como as coisas vão fechando, né? Eu vou ver, eu mando para você esse material sobre o esquema gerado. Então, essa questão... Só um minutinho, esse trabalho de vocês vai sair livro? Vai sair livro esse trabalho que vocês estão fazendo? Rapaz, de sair do que a gente não está querendo pensar em nada, a gente está primeiro fazendo o levantamento, porque de qualquer maneira isso já vai fazer parte de um documento que a gente chama assim RN Nunca Mais, que é a criação... A cópia do Brasil Nunca Mais. Exatamente. Ele já está com uma relação de 300 e tantos nomes do Rio Grande do Norte, que seguramente já está. E só para concluir, a gente fez com o Fátima Bezerra uma emenda parlamentar, que é exatamente para fazer essa questão do RN Nunca Mais. Porque naquele panfleto que você me deu, está assim, colaboração, R$20, né? Sim. Eu até falei para ele trazer, porque quem sabe, se um dia a gente vê isso transformado em livro. Porque eu acho que nenhum de nós pensamos em oferir vantagem monetária com isso, mas nós queremos que os nossos parentes sejam reconhecidos.
né? Então, Zé, pega. As que eu esqueci. Então, Roberto, isso começou aqui no Siridó por esta situação, né? E depois a universidade, e várias vezes eu estive na sala de aula e alguém, como eu trabalho aqui em Caicó há 35 anos na sala de aula, e perguntando assim, Brito, não sei o quê. Então vai se criando esse fato e a Câmara chamou e perguntou se eu podia dar alguns esclarecimentos, onde, lamentavelmente, de 3 vereadores de Caicó apareceram 5. Por quê? Porque os que não compareceram eram aqueles que não queriam, por hipótese alguma, né? Pessoal ligado à aldeia, que não quer que essa história apareça. Muitas vezes aparecia fatos assim, para a direção da escola, quando eu comecei no início dos anos 80, que o diretor da escola era pressionado do colégio em frente à vila dos oficiais do Exército. E o diretor muitas vezes foi cantado assim: por que você aceita esse professor na sala de aula? Esse cara não é para ser professor aqui não, que de repente ele vai dizer muita coisa, né? Então o diretor segurou a pressão, que era irmão de Laércio, né? Se olha, ele está aqui trabalhando geografia, está trabalhando geografia, aquilo que tem no livro, está trabalhando a geografia dentro do que nós precisamos trabalhar. Mas que ele foi pressionado muitas vezes, e eu soube muitos anos depois dessa pressão toda que ele suportou. Ele suportou porque o irmão, durante um determinado período, era o secretário da Casa Civil de Zé Agripino. Senão, eu tinha saído da escola porque não podia dizer absolutamente nada. Onde no Grêmio Estudantil, muitas vezes alunos chegavam, o presidente, quando tinha Grêmio, depois virou assim, tinha uma cópia da sua prova lá na mesa da diretora, que todo o Grêmio Estudantil tinha uma professora fiscalizava, Dona Terezinha Viana, lembra? O que o presidente do Grêmio ia dizer, porque ia dizer, e às vezes tinha prova de geografia lá que não tinha nada a ver com uma aula que ia ser dada, ou com a reunião do Grêmio. Mas por que minha prova estava lá? Porque muitas vezes na prova de geografia você ia colocando pinceladas de uma história que não tinha sido contada. E isso, claro, que incomodava. A cidade fala de Zoé, ou é aquela coisa ainda muito na penumbra, não existe? O ato, nós tivemos a universidade, o Departamento de História, me convidou para uma audiência pública, agora no dia 17. E a audiência pública eu compareci, depois foi Salomão e Paritécio. E eu coloquei Zoé, como tinha sido, mais ou menos, e a história que eu conhecia. Não sabia que não era bem real, porque quem sabia a história real do fato, que tinha sido montado, inclusive, em São Paulo, que não estava em São Paulo, mas tinham meus primos, e que hoje moravam em Serrão do Sabugi, e que ele sabia os detalhes da história, que inclusive a gente não conhecia. Então ele era quem podia contar a história de fato. O que eu sabia e contei foi o período que Zoé foi preso em Recife, o julgamento até ele... Você falou que convivia, como é que foi o teu convívio dele preso? Vocês iam semanalmente? Quanto tempo ele esteve preso lá em Recife? Roberto, ele foi preso em março de 70 e ele até o ano seguinte, início de 71. Então, nos primeiros momentos da prisão de todos eles, quando a gente buscou o contato... Aí você conviveu com o Maurício, com o Luciano, Juliano, Perlim... Com esses meninos, Rolim. Quando eles estavam na detenção. Foi quando eu conheci uma tia de Perlim, veio a Recife, ficou inclusive lá em casa, ela chegou do Espírito Santo, ficou uma tia. Aí ela dormiu conosco, no sábado a gente fez a visita e no domingo ela voltou para o Espírito Santo, né? Foi, acho que, a única visita que ele recebeu o tempo que estava na detenção. A esposa de Maurício morou um tempo conosco, né? E foi lá onde a gente conheceu o Luciano. Como era o esquema da... A gente tinha visita semana, uma vez na semana da detenção, só uma vez na semana, era o sábado à tarde, né? Onde muitas vezes, de propósito,
eles colocavam aqueles piores, eu acho que era escolhido, presos comuns na grade, a essa distância, onde os familiares dos presos políticos passavam para visitá-los. E os presos ficavam na grade para piadinha, ficar hostilizando as famílias que passavam para visitar os presos. E a gente chegava e tinha um horário. O horário das 16 às 17 horas. Era o horário de visita. Às 16 horas ele ia começar a conferir o nome, se era parente, o que era, o que levava, o que queria visitar, o que é que ia visitar. Isso era para quê? Dificultar que tinha hora que quando você entrava aqui para visitar, você chegava e falava, tinha 5 minutos, era hora de você voltar. Então tinha a família jovem, que ia. Mas você tem que saber uma coisa, a história do Brasil é toda escrita para agradar quem ganhou. Isso você vai em qualquer livro do tempo da escravidão. Tem um livro chamado A História do Brasil Incorreta. Se você ler a história da escravidão aqui no Brasil, você vai se envergonhar muito, porque é muito diferente do que se conta. E veja só, quando estava ainda nos presídios, no DOPS, algumas vezes minha irmã tentou visitou uma vez. Às vezes acontecia assim, está incomunicável. O termo incomunicável é que quando às vezes se conseguia conversar com eles um mês depois, é que naquela semana eles tinham passado por um processo de tortura tão grande que estavam todos deformados. Então alegava que estavam incomunicáveis. E muitas vezes desses incomunicáveis que eles iam, está incomunicável. E a família nunca mais tinha notícia. Porque eles torturavam, matavam e dali eles davam um sumiço naquelas pessoas. Quando dizia está incomunicável, a gente começava a ter suspeita e ficava ansioso até o dia que pudesse fazer a visita. Então, como estava, aquela pessoa foi na delegacia e ia sempre a mesma, para não ir outro. Porque quando eu ia aqui no quartel, com companhia de guardas, eu conversava com o meu irmão, era uma mesa aqui, tinha um microfone, para cá, outro para lá. Pois não vai embora sem deixar comigo, não. Tá? E aqui tinha um sargento do exército ao lado. E eu tinha que conversar com meu irmão, dizendo o que tinha acontecido, se a gente tinha tido contato com alguém da família, sem citar os colaboração. Quem sabe se um dia a gente vai ver esse livro. É um livro. Eu vou discutir depois, a gente vai fazer um lançamento aqui. E não podia citar muitos os nomes, porque os nomes estavam gravados. E antes da gente chegar aqui para entrar nesta sala, parava ali na sala onde alguém fotografava. Sempre tinha Era intimidação mesmo. Intimidação. Eu ia com a doutora Messi, que eu soube a comissão da verdade da universidade, me disse que ela tinha falecido. Fui com a doutora Messi. A gente chegou, parou ali, eu fui fotografado. Aí eu sentei aqui na cadeira, aí ela foi fotografada. Aí agora junta os dois para ser fotografado. E isso a gente tinha 15 minutos. Isso uma hora rolando, né? O taxímetro rolando. Estava rolando. 15 minutos para fazer essa fotografia para a gente entrar para conversar. De Messi, como foi o contato que vocês tinham e quem era a Messi? Doutora Messi foi uma advogada, vamos dizer assim, que leu o que tinha na Constituição e tentava aplicar aquilo que a Constituição dizia, que o cidadão tem direito à vida, tem a liberdade e a pensar. E isso, no tempo da ditadura militar, era impossível. E ela teve coragem de ser advogada de muitos presos políticos. E pagou com bombas jogadas no quintal da casa, a casa metralhada várias vezes, né? Carros que ela parava no sinal, o outro carro chegava e abarroava o carro dela por trás. E ela foi uma pessoa, assim, de uma profissional de mão cheia. Todas aquelas adversidades e perseguições ela sabia. E ela sabia muito bem o que era. E era de tal maneira que um dia ela disse assim, olha, eu não ando com meus filhos no carro. Veja só, eu não ando com meus filhos no carro. Eu só ando no meu carro só. Porque alguém lá em casa sabe o que pode acontecer com o meu carro.
Quer dizer, a família era consciente, mas ela continuava porque ela disse, eu fiz um juramento quando eu terminei direito, ali naquela universidade, que eu serei isto. Então era uma situação muito séria. Agora, a questão de Zoé era assim, professor de geografia, naquele tempo da ditadura, e falar que o país, a população estava empobrecendo. A economia estava crescendo, os empresários se tornando ricos e o povo se tornando pobre. A economia crescendo. Então, isto, para a ditadura, era uma ofensa. E você dizer isso numa sala de aula, de um cursinho pré-vestibular. E quem era o dono do cursinho, depois a gente descobriu? Um dos professores lá, que era, se dizia que amigo dos meninos, dos meus irmãos, e há muito tempo, inclusive, tinha vindo uma vez aqui a São João do Sapugi, aquele moreninho, magrinho, que eu não lembro o nome, é até bom de lembrar o nome, era Dedo Duro. Foi ele quem deu o endereço e o horário de aula de Zoé. Ele foi preso dando aula na sala de aula. E o dono do cursinho era um dos auxiliares no sistema de tortura, um tal de Sidney. Era, vamos dizer assim, o dos braços armados, que agia de forma bem sutil, que colaborava com a Scioli, que era um dos delegados. Veja como eles tinham. Como é que eu faço para montar esse cursinho? Eu tenho que ter uma licença da Secretaria de Educação. Eu tenho que ter uma licença da Prefeitura. Para ter isso, é necessário o quê? Qual a contrapartida? Então, na ditadura, funcionava muito, aqueles cursinhos em Recife funcionavam dessa maneira. Se não fosse assim, não funcionava. E Zoé, quer dizer, ele estava lá dando aula, trabalhando aquilo, e interessante, o vestibular começou cobrando isso, a prova de geografia, que tinham caçado sociologia e filosofia, e colocaram esse conteúdo econômico e social nas provas de geografia. Ele trabalhava. Pronto. E que o professor que topasse trabalhar isso, terminava nessa situação. Agora me diga uma coisa, como é que aconteceu esse nível de politização de Zoé, como é que ele foi preso? Teve uma história que ele foi avalista de Luciano, como é que foi o motivo, digamos, da prisão dele? Eu não sei onde aconteceu o encontro dele com os meninos. Isso eu desconheço. Apenas os meninos encontraram com ele em Recife, e como eram do Rio Grande do Norte, e ele morava lá já há algum tempo, pediram para ele ser o avalista de um apartamento em Boa Viagem. E esse apartamento em Boa Viagem foi transformado, era onde o menino morava, eles foram presos. Era o aparelho dele. Que foi chamado de aparelho deles. E Zoé morava em outro canto, Alto do Mandu, próximo a Ipojuca. Então, veja só, que quando eu estive lá, depois que ele foi preso, eu estive lá na casa, a mulher pediu que, pelo amor de Deus, eu levasse aqueles livros, que aquele livro era um terror. Não, cheio de livros. Os livros dele, que ele era professor. Quer dizer que livro de dados. foi o que o governo usou, né? Pronto. Para aprender. Ele foi preso porque eu sou avalista dele. E agora, quem é o avalista? Esse aqui. Se eu sou amigo dele e ele foi preso, eu também sou do mesmo grupo. Que foi isso que, no julgamento da 7ª Auditoria Militar, o oficial da Marinha achava que ele não encontrava algo para ele ser condenado. E simplesmente o cara do Exército calado, não disseram nada. Apenas um disse que ou eles ou um outro, né? E assim, a gente tem que condená-lo. Por e isso enquanto que isso... deram o habeas corpus para ele, lembra? Nesse período aí. Mas ainda passou 7 meses, você falou, ainda preso. Ainda estou desse tempo. Mas se tivesse endurecido, eles não tinham dado. Nem esse habeas corpus. A repercussão, digamos, essa coisa aconteceu lá em Recife, e seus pais aqui, como é que isso foi dentro da família? Olha, papai permanecia calado, não comentava, até talvez pela questão do nível de escolaridade, e minha mãe me fez uma vez um comentário. Eu vim aqui e ela me disse assim, eu sei que desde aquela prisão do Zoezinho, a vida dele é feito uma vela ao vento. Só o comentário que fez. Somente. E na cidade as pessoas tripudiavam, tem tipo assim, eu acompanhei um caso lá em Toritama,
que tinha. Porque às vezes as pessoas eram bullying, né? Aquele negócio mortais, aquele negócio que fede, né? Existia isso aqui. Aqui não, eu conheço isso de Caiçara do Norte, que a população lá não botava os filhos na escola para não se tornar igual ao filho de Dona Joana, comunista, Emanuel. Eu acho que não entrava nessa época. Quer dizer, tu já Pernambucano? Não, sou daqui. Mas Toritama não é Pernambuco. Pernambuco? Mas eu fui para lá também fazer. O pessoal troca de informação, né? Mas é porque... Porque havia também muito aqui na nossa cidade. Não. Entrava para isso aí. Não, é só uma... Diga seu nome e Meu nome é Vanúcia, eu sou professora, eu trabalho com o professor Brito lá no Colégio de Acesso. de Caicó. Sim, em Caicó. Eu acho que muita coisa não se sabia, a dificuldade dos meios de comunicação que nós não tínhamos na época, praticamente. Né? Então, muita coisa não chegava nem à opinião pública. E não era nem só não ter os meios de comunicação, era O que medo os meios também. de comunicação chegavam às pessoas. Havia todo o controle por parte do governo dos meios de comunicação. Assim, Havia uma desde censura o muito começo. forte. Desde o começo. Então, assim, não era divulgado. Maria do céu, mas não brinque não, que naquela época, aqui na nossa região, poucas casas tinham rádio de pilha, a verdade é essa. Poucas casas E tinham. olha A televisão não se tinha. E Em era, São João de Sapugi era assim. Os filhos de Zoé, que era meu pai, os filhos de Zoé, que é assim, filho podia sair para estudar. Filha não. Meu pai, com auxílio do meu irmão, levou minhas irmãs a sair do Santa Terezinha, que era internas, no período de Juscelino Kubitschek, tinha aquelas bolsas que hoje é mais ou menos o SISU. Não é? Então o aluno fazia a prova, tinha aquela nota, aí ele ganhava uma bolsa para estudar interno, ou no colégio de freiras ou no colégio de padres. Aqui no caso, no Juscelino, nós tínhamos colégio feminino de Santa Terezinha e o masculino de Acesano. O Zoé, a nota dele, ele tinha até a lavagem da roupa, era pago por essa bolsa. Tudo era pago pela bolsa. Minhas irmãs também tinham essa bolsa, no Santa Terezinha. Então, quando eles saíram do Santa, foram para Recife. E para entrar no colégio estadual em Pernambuco, tem que fazer um concurso para saber se você conseguia entrar no colégio estadual. E minhas irmãs tinham sido alunas do Santa, e a nota delas, elas tinham direito de escolher o turno de estudar. Elas tiraram nota acima de 8. Aí, resultado. Moça sair, uma filha sair para estudar fora da sua cidade, naquele tempo, no início dos anos 60, era um escândalo. Era um escândalo, não tinha que casar. Então, foram estudar fora. Então, um comentário que só tinha aqui na cidade, muito bem, sabe, né? Que os filhos de Zoé são comunistas. Pronto. Os filhos de Zoé são comunistas por quê? Por isso. Era muito forte. Era muito forte. Muitíssimo forte. Era perigoso. Perigoso. O termo era esse. É perigoso ser comunista. falou a palavra subversiva que eles têm que tentar. Isso que, na verdade, só foi parar há pouco tempo, não foi? Olha a promessa aqui que eu vai estudar. Tizoé e seu Braga. Foi. Né? Tizoé e seu Braga. Realmente, até algum tempo atrás, esse negócio, até os anos 90, se quisesse acabar com Todo o período da Guerra Fria. Todo o Todo período. o período da Guerra Fria foi isso. Era a divisão dos dois blocos, sim. Era o capitalismo temendo as ideias sociais. Você lembra o slogan quantas vezes a gente escutou em Caipoaguará? Nos anos 80, o Ivaldo Costa chamava Paritécio de comunista da batina vermelha. Pare da batina vermelha. Salomão era o comunista do pé roxo. Lembra que era a equipe de Zé Agripino, chamava Salomão Gurgel, comunista do pé roxo. Então, pelo fato de você usar ter um adjetivo comunista, você era rotulado de tudo que é Ainda mais ruim. casado com a Rússia. Fez curso de medicina lá. Tá vindo para cá para pegar o comunista. Quem é o comunista do pé roxo? Isso era um absurdo. Agora, quem criou muito isso é culpa da Igreja Católica. Sabe por quê? Em 1917, quando na Rússia foi implantado o comunismo, os padres aproveitaram a igreja aí para o comunismo, né? Para falar mal do comunismo. Então, o que é que os governantes faziam? Perseguia padre, mandava para a Sibéria. Aí tornou-se o comunismo ser representado do diabo, porque perseguia a Igreja Católica, mas não era não. Perseguia algum padre que se metia na política,
Que a professora de história quer dizer ali que o Papa Pio não, se fosse o Alfredo já não tem problema. quer dizer que Pio XII abençoou as tropas nazistas quando foram invadir a Rússia na Segunda Guerra Mundial.